Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Meu nome é Elane Martins, agradeço a atenção de todos e todas. Com muita alegria que estou aqui para estudarmos um pouquinho sobre as lições de Jesus. O tema de hoje é os trabalhadores da última hora. Esta parábola encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Vamos agradecer a presença dos bons espíritos que envolve todo este trabalho, a presença do Mestre Jesus, e que possamos refletir sobre suas lições, fazendo com que possamos pensar e nos propormos a praticar as suas lições no nosso dia a dia. Eu vou ler a parábola para que possamos ter um contexto. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelo último e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tem mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 20, versículo de 1 a 16. Ele recomenda também verificar a parábola do festim de bodas, no capítulo 18, item 1. Mas vamos focar o nosso estudo agora nessa parábola, nesta frase famosa de Jesus, né? Onde Jesus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus chama atenção no último parágrafo para uma justiça divina, para uma lógica divina que muitas vezes não é a lógica divina material, né? Claro que aqui nas leis materiais nós ganhamos de acordo com a quantidade de hora e com os esforços, com o tipo de trabalho que nós fazemos. Mas nas leis divinas o que importa é o preparo que nós temos por conta da lei do progresso, por conta da evolução espiritual. Nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes e vamos construindo a nossa evolução junto com Deus nessa proposta iluminativa, e a cada oportunidade que nós temos, a cada oportunidade reencarnatória aqui na Terra, nós estamos melhores porque nós já temos
mais habilidade. Já estudamos, trabalhamos mais, então temos condições de praticar o que Jesus veio aqui nos ensinar. Então essa parábola, esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é curtinho, ele traz as instruções dos Espíritos, onde os Espíritos deixam bem claro quem são os trabalhadores da última hora. São aqueles, né, que já estão preparados, que não estavam trabalhando não porque tinham preguiça, ou porque não queria, ou porque deixava para lá, porque era irresponsável, não. Eles não estavam trabalhando porque ainda não tinham sido convidados, chamados para o trabalho, mas estavam ali à disposição do trabalho, estavam com boa vontade para trabalhar. Então ele diz que muitos hoje no mundo atual já estão nesta condição de praticar, de exercer o trabalho e que devemos ficar atentos aos chamados. Por isso que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque os últimos estavam atentos ao chamado, enquanto os primeiros não, né? Estavam trabalhando simplesmente de forma automática, estavam trabalhando para aprender, para poder desenvolver a competência, para usufruir, né, a graça de ser o último futuramente, porque essa é a lei do progresso. Cada reencarnação, nós vamos tendo mais condições de usufruir a beleza da nossa própria evolução. Ele também diz que os trabalhadores da primeira hora na seara do Cristo foram os profetas, né, os mártires, os apóstolos, todos aqueles que prepararam o terreno para nós. Hoje, né, estando nessa sociedade pós-moderna, essa sociedade mais evoluída intelectualmente, materialmente. Então ele chama a atenção que nós já estamos num cenário favorável para sermos os trabalhadores da última hora. E ele chama a atenção para aqueles também que não empregam, né, o seu tempo aqui em prol de preparar-se para ser o trabalhador competente, o trabalhador da última hora. Aqueles que não aproveitam o tempo agora para trabalhar, eles estão perdendo tempo e em outras oportunidades que eles poderiam ser o trabalhador da última hora, eles não serão, porque eles terão que recomeçar, eles terão que reaprender, ou seja, indo para o sentido figurado da parábola, serão os trabalhadores da primeira hora, onde irão trabalhar sob o dia todo, sob a luz do calor, a luz do sol e o calor do sol. Trabalhar duro para poder aprender, porque desperdiçou aquela oportunidade. Porque o trabalhador da última hora, ele também já trabalhou às 10 horas, debaixo do sol, debaixo do calor. No entanto, ele aproveitou esse estágio, esse momento de aprendizagem, por isso que hoje ele é o trabalhador da última hora, onde ele só trabalha uma hora, mas essa hora é com bastante competência, com bastante excelência, transforma e também ele precisa de um cenário favorável para trabalhar. A disposição, a boa vontade encontra-se nesse espírito. Ele chama atenção para isso. Então, para nós espíritas, tem lá a instrução dos espíritos, a missão dos espíritas, né? Ele chama atenção para que esta parábola de Jesus seja compreendida à luz do espiritismo, voltando-se para o conceito da reencarnação, da vida futura e da evolução espiritual. Ou seja, da reencarnação por compreendermos que a cada encarnação é uma oportunidade de trabalharmos 10 horas, 9 horas, 6 horas, ou seja, de acordo com a nossa necessidade de evolução. E a vida futura é aquela vida que nós vamos ter a graça de usufruir os benefícios do nosso próprio trabalho. Então, ele chama atenção também para a mediunidade. A mediunidade é uma bênção, onde esse intercâmbio com os espíritos mais evoluídos, que pode nos instruir de forma mais ampla, trazendo uma compreensão
da parábola de Jesus, dos ensinamentos do Mestre, de forma mais ampla, mais apropriada com a nossa condição de entendimento. Coisa que no passado os iniciadores, os trabalhadores da primeira hora não tiveram, eles tiveram que ir tentando mesmo, eles tiveram que ir aprendendo sem esse intercâmbio direto que nós temos hoje por conta do Espiritismo, por conta desse intercâmbio sistematizado, esse intercâmbio racional, né? esse intercâmbio de estudo. E eles trazem também a informação que esta nova era, ou seja, este cenário que está para nós hoje, é um cenário proposto para a revolução moral, para a revolução do Cristo, né? A proposta do desenvolvimento moral, do desenvolvimento espiritual. E aí ele chama a atenção também que o homem tem de herdar do homem. Tem uma frase nas Instruções do Espírito que ele diz: o homem tem de herdar do homem. É interessante porque esse ensinamento, esta reflexão, chama atenção também para conceitos materiais aqui, voltado para o desenvolvimento da sustentabilidade, o conceito do entendimento que devemos preservar o planeta, os recursos, para que novas gerações também possam aproveitar. Isso é interessante porque a gente percebe que as lições de Jesus, que os nossos conceitos materiais estão de acordo com as lições de Jesus, os conceitos materiais voltados para o desenvolvimento da humanidade. É bem interessante. E aí ele diz também que os trabalhadores da última hora, né, são aqueles que já começaram a trabalhar no passado e hoje, nesse último momento, terminam o que já começaram, já estão mais esclarecidos, né? Então ele chama a atenção que o espírita já está num arado pronto para o trabalho. Já tem todas os ensinamentos, já tem todo um mundo em que pode praticar, exemplificar os ensinamentos de Jesus. E aí ele chama a atenção que se conhece o verdadeiro espírita pelas suas obras, pela sua caridade em prol do próximo. Ou seja, não é pelo que ele faz materialmente, mas sim pelo que ele faz em prol do próximo, que é a proposta moral do Cristo, para que pudéssemos amarmos uns aos outros e transformarmos a Terra num mundo mais fraterno, de mais solidariedade, de mais compreensão, de mais amor. E aí ele diz que esses novos tempos, essa era moral do Cristo, são para aqueles que estão preparados, para os trabalhadores da última hora. E ele chama a atenção: felizes os que trabalham para a construção de um mundo melhor, porque podem usufruir deste mundo. E aqueles que, infelizmente, aproveitam usam a sua encarnação para não trabalhar em prol da sua própria evolução e da evolução do planeta, a evolução do próximo, eles estão desperdiçando o tempo e terão que, na outra encarnação, de fazer novamente, de reaprender tudo, porque não aproveitaram o momento, não aproveitaram o arado que já estava pronto, mas por preguiça, por rebeldia, não aproveitaram. E aí ele chama a atenção que os trabalhadores da última hora terão a graça de usufruir deste mundo melhor. Isso dá-se por conta da justiça e da bondade divina, que encontra-se no último trecho da parábola. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, os trabalhadores da última hora vão usufruir da graça, da beleza e da felicidade deste mundo que eles mesmos ajudaram a construir. Então, agradeço a atenção de todos e todas por esta breve reflexão do Evangelho. Fica o convite aí para vocês, para que possam ir lá no Evangelho de Mateus, ler a parábola na íntegra e fazer suas próprias reflexões, ou ler as instruções dos Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E para finalizar, eu vou trazer uma mensagem de Joana,
do livro Vida Feliz, que ela diz o seguinte: a oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. Então, essa sabedoria que Joana nos convida é o preparo, é nós aproveitarmos cada encarnação nossa para nos prepararmos para sermos os trabalhadores da última hora. Então, sabedoria é a disposição, é a boa vontade em aprender, em trabalhar, aproveitar esse momento que nós estamos agora. E o tempo de imediato agora é a nossa encarnação, a reencarnação atual. Então, agradeço mais uma vez, obrigada pela atenção de todos e todas, e que possamos refletir e praticar as lições de Jesus para que possamos ser trabalhadores da última hora, trabalhadores competentes do seu arado, da sua seara, para que possamos ser dignos, né, deste mundo de graça que Ele preparou para nós e que nós devemos preparar o nosso lugar neste mundo. Esta é a lição desta parábola. Um grande abraço e muito obrigada.